Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância da gestão de patches. Para isso, convidei o super Bruno Bortolotti, que é o nosso Manager Tech. É muito incrível esse cargo aqui. É responsável pela nossa área de suporte, atendimento técnico, engenharia de vendas, um pouquinho de tudo, né, Bin? Bem-vindo! Você acabou de chamar de Bin, na verdade, né, Luiz? Não pode chamar de Bruno Bortolotti, não, né? Tá errado. Pode. Na verdade é mais Bin do que Bruno, porque Bruno, tem o nosso famoso Bruno aqui, que é o lindão, né? O Bruno Busanelli, aquele cara é o bonito halterofilista da AD. Aquele lá é bonito. Ele tá sempre por aqui, hein? Tô sabendo. Se bobear, ele aparece aqui Tô também. sabendo. Boa. Tudo bem? Show de bola, Luiz, e você? Tudo jóia. Bem-vindo. Legal. Queria aproveitar aí, eu não sei o horário que a pessoa que nos ouve aí, né, está nesse momento, mas boa noite, bom dia, boa tarde. De qualquer forma, espero que esteja tudo bem com quem está nos ouvindo agora, né? Muito bem. E não só nos ouvindo, mas também nos vendo, e temos uma novidade muito bacana, porque agora, além do MSPcast estar no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, todos os principais agregadores, nós também estamos no YouTube e no Instagram. Então, nesse momento, você possivelmente está vendo esse podcast. Agora ele é um videocast. Que é isso, muita sério? modernidade. Chamam de tech alguma coisa, acho que é tecnologia, se não me engano. Será? É alguma coisa parecida com isso, viu? Eu achei que era só quando fazia modem discado, sabe? Tu precisa disso para conseguir. Quando não dá ocupado, né? Se às vezes dá ocupado, não dá. Se alguém ligar, cai a conexão. Luiz, acho que a gente entregou um pouco aí a idade. Mas fica aqui o convite para quem tá acompanhando a gente, seguir então no Instagram, Boa. No YouTube, também dá para se inscrever no canal do YouTube. Legal. A gente tem um canal de cortes agora, que se chama MSPcast Cortes. E como eu falei, em todos os principais agregadores de podcasts do mercado. Até Tinder, essas coisas, não? Ainda não. Não, beleza. Falta pouco. Então tá bom. Assim que a gente atingir os nossos 100 mil seguidores, a gente vai pro Tinder. Entendi. Beleza. Vamos lá, a gente veio para conversar de gestão de patches, né, Bin? Isso aí. E tem uma coisa bacana sobre gestão de patches que eu percebi ao longo desses últimos anos, é que tem muita gente que não faz ideia do que é patch. Confunde o que é patch, enfim. Acho que é meio cultural achar que patch é tudo a mesma coisa, atualização é tudo a mesma coisa, upgrade, update, etc. Então eu queria, se possível, começar explicando para o pessoal que está acompanhando a gente o que é um patch. Que raio é isso? Legal. Na verdade, quem nos ouve aí, não é uma regra que seja um prestador de serviço TI ou um técnico, algo nesse sentido. Muito provavelmente já trabalhou com isso, entende, né? Mas o que é curioso, se a gente pensar em um usuário, uma pessoa que está no cotidiano ali utilizando o dispositivo, né? Uma estação de trabalho, um laptop, não importa aí. Essa pessoa, se ela conhecer patch, eu desconfiaria, porque é aquele cara que fica todo o tempo atualizando o Windows, né? Aquela coisa que o técnico não gosta, né? Que o usuário mete a mão e sabe o que acontece, né? Mas o que a gente vai falar hoje é justamente entender um pouquinho mais desse conceito, né? Exatamente do que se trata um patch, quando que isso é feito, quando não é, as melhores práticas, o que a gente já tem mais de recomendação e até mesmo de experiência com isso, né? A gente tem muito contato com os prestadores de serviço, né? Então a gente acaba vendo bastante coisa que acontece no cotidiano e toda a questão também que eu já tenho, uma experiência, inclusive Linux, que é uma coisa engraçada, que no Linux a gente tem os dois comandos aí, tanto o update como o upgrade, que é uma coisa... São coisas totalmente separadas, Exatamente. Né? Por mais que a gente esteja falando de uma forma, de certa forma, de uma atualização, né? Mas tem pontos diferentes entre cada conceito, né? Mas a ideia é essa, a gente entender, saber exatamente o que se trata um patch. E voltando ao que eu comentei com você, quando um usuário sabe o que é um patch, é uma coisa fora do comum, né? E vice-versa, né? Quando um técnico fala para um usuário, preciso fazer patch na sua máquina aí, já é uma coisa engraçada, porque não é uma coisa correta, vamos dizer assim, tecnicamente falando, ficar num techniquez, né? Que é uma coisa que a gente fala. Então, tem que tomar um certo cuidado nas coisas que a gente fala para o usuário, até mesmo para ele entender para que fazer aquilo, né? Não necessariamente o patch, se é uma como é que eu posso fazer uma limpeza, mas sim entender para que aquilo é feito e qual a importância disso, né? Acho que é isso que falta um pouco no perfil técnico, né? Inclusive eu, a gente ter essa percepção de explicar, né? Detalhar mais para a pessoa que está utilizando o dispositivo ali, para que a gente faz esse tipo de
de correção, de atualização, não importa o termo que seja exatamente, mas sim ter a mente de que isso é importante a pessoa que está utilizando o dispositivo ali entender, porque existe essa pausa, vamos dizer assim, ou essa janela que a gente utiliza para se aplicar o patch. Já entrando um pouco mais nesse detalhe, quando a gente pensa nisso, o que é interessante? A gente, por exemplo, tem meios, tecnologias de se enviar uma mensagem para o usuário, né? Para falar, a gente vai parar seu dispositivo por um certo momento, ou o seu dispositivo vai permanecer ligado por um certo tempo, para que seja aplicado o patch. Então, nessa mensagem, sim, a gente já tem que trabalhar, seja ela pessoalmente, ou seja ela que seja enviada automaticamente por algum recurso, alguma tecnologia. Preparar essa mensagem para quê? Para dizer a importância de se fazer isso, não falar do patch. A gente vai aplicar patch, pô. E aí? Uhum. Para mim, tanto faz, né? Mas sim a importância disso, por quê? Porque isso vai corrigir algumas vulnerabilidades, alguns erros até de performance da própria aplicação ou do dispositivo, ou seja, vai tornar aquela aplicação mais estável, vai tornar aquela aplicação mais segura. Então isso é importante por quê? Para o usuário entender que aquela janela é importante. Para quê? Para preservar ou para deixar o desempenho dele favorável. Vai favorecer o desempenho dele, melhor dizendo, né? Então é importante o técnico ter essa mentalidade de passar esse tipo de informação para o usuário final. Então, quando a gente fala de patch, isso é uma questão que a gente vai aprofundar, né? Como é feito, de quando é feito e tal, mas eu gostaria já de imediato falar disso, que é uma coisa que a gente pouco faz quando a gente conversa com o usuário. O usuário só vê aquela telinha lá de atualizando e tal, e, pô, isso aqui é um pé no saco, né? Toda vez que eu vou ligar a Mas não máquina... entende para que serve. Exatamente. Ok, legal você ter colocado esse ponto. Eu acho que muitas vezes o técnico ele não tem esse processo de evangelizar o usuário, não tem esse processo de educar o usuário, de alguma forma orientar aquele usuário, porque muitas vezes ele não sabe explicar muito bem. Eu acho que, ok, pode ser uma questão de perfil, sim, muitos técnicos não têm esse perfil comunicativo, esse perfil de se relacionar com o usuário de uma forma mais direta, mas também pode ser porque ele também não entende muito bem. Eu acho que existe uma dificuldade grande em entender que cada patch é algo individual, entender a importância desse patch como sendo algo que precisa ser trabalhado, exatamente como você estava falando. Não significa, eu não tô querendo dizer que o técnico não sabe o que é um patch, não é isso. Mas muitas vezes não entende como funciona o processo de um patch, como um fabricante chega até o desenvolvimento de um patch, por que ele faz isso e qual a melhor prática para aplicar esses patches nos clientes. E, consequentemente, ele só enxerga aquilo como mais uma obrigatoriedade, mais uma coisa que tem que ser feita, e a vida é assim, sabe aquele negócio de, mas seu filho te pergunta, mas por quê? Ele tem que dar um porque Deus checklist quis, lá, sabe essa lógica de tipo, pô, não tem resposta, porque Deus quis, é porque a vida é assim, pronto. Criaram um checklist pra ele e falaram, preciso fazer, e é isso. Exato, então eu sinto que talvez a gente tenha essa falta de noção de, eu sei que é importante, eu sei que precisa fazer isso para segurança, mas que raios exatamente eu tô fazendo? E isso me impede de ensinar o usuário, né? E essa evangelização para o usuário é essencial, faz todo sentido. E gostei que você começou já puxando esse ponto. Legal. Essa é só uma mensagem que eu queria passar, porque é o que você falou, quando a gente trabalha na parte técnica, tá ali no dia a dia lidando com a tecnologia, e eu particularmente quando me formei em ciência da computação, a minha cabeça era o quê? Falou, não, eu vou trabalhar com a máquina e acabou. Não quero interagir com ninguém. Perfil totalmente fechado, exclusivo. Pô, não falar com as pessoas não tem necessidade. Pra quê? Exatamente, exatamente. Mas, com o passar do tempo, eu principalmente, né, tenho uma tendência, vamos dizer assim, de trabalhar com as pessoas, isso não é uma regra, né? A pessoa que desenvolve a parte que trabalha, né, no dia a dia com a tecnologia e que quer fazer isso, sem problema nenhum. Não é isso que a gente está discutindo aqui. Não estou discutindo que a pessoa tem que ter uma carreira de sucesso se ele chegar numa área de gestão. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a gente está sempre lidando com pessoas. A tecnologia foi desenvolvida para quê? Para um usuário utilizar. Se a gente pensar no conceito lá de metodologia ágil, de DevOps, tudo que a gente faz ali é baseado em uma necessidade. O produto existiu por uma necessidade. Então, tudo aquilo existe para quê? Porque alguém
em algum momento vai utilizar a tecnologia, porque senão não tem sentido, né? A gente fica criando as coisas para que não sirva para nada, aquilo vai morrer. Mas enfim, esse é um adendo que eu fiz porque você que está nos ouvindo aí, se tiver uma cabeça de técnico, começa a pensar nisso, né? Comece a colocar na pessoa que é um usuário. Às vezes você fala uma coisa para ele que para você é muito simples. Isso é comum para gente. Em qualquer coisa, no mundo financeiro, a gente conversa com uma pessoa que tem um skill na parte financeira incrível. Mas você não sabe o que é CDI? Não sei, pô. Exatamente. O mesmo vale para o usuário. Você não sabe o que é patch? Você não sabe para que faz patch? Então vamos levar isso, nós dar um passinho para trás, vamos instruir o usuário, falar, importante é para isso, para manter seu dispositivo com bom desempenho. Obviamente isso vai influenciar no desempenho do seu trabalho. Então vamos pensar um pouquinho nisso também. Mas o patch em si, né, para a gente falar realmente da parte da tecnologia, ou tecnicamente falando, uma correção. Eu não sei se tem uma tradução. Tradução seria uma espécie de remendo. Boa, se a gente for fazer uma tradução literal, tá mais pro remendo. Mas, tecnicamente, como é que a gente faz um remendo numa tecnologia? Porque remendo remete... Patch é muito usado, por exemplo, na costura, no tecido. Boa. Então, quando você faz um remendo, brincando com as palavras aqui, né? O remendo em tecido, isso em inglês é um patch, né? Então, é como se você estivesse tapando um buraco, ou algo nesse sentido. Por exemplo, se você for o pneu da bicicleta, sabe aquela borrachinha que muita gente tem para fazer um auto-reparo? Boa. Aquele auto-reparo também em inglês pode ser chamado de patch. Então, é como se eu tivesse um remendo que tampa um buraco. É um reparo, uma reparação de algo que tem um furo. Essa é a lógica se a gente for fazer uma tradução. Exatamente. Mas pensando tecnicamente, né, na prática, a gente está corrigindo, né? Algo que, por algum motivo, pode ser uma correção de segurança, uma correção de performance da aplicação, uma correção de melhoria, de interface, enfim. O ponto é o quê? Se a gente pensar, igual você comentou, na diferença de update e upgrade, né? Os dois conceitos vão estar muito próximos à atualização. Isso é muito comum, né? Sim. Atualizar. Ok, quando eu saio do Windows 10 e vou para o Windows 11, eu estou fazendo uma atualização? Esse é o ponto. Né? Agora, quando eu saio do Windows 10... e continuo no Windows 10, mas passei por uma atualização, isso também é atualização? O que é update, o que é upgrade, onde é patch, Exatamente isso. Quando eu tinha essas dúvidas aí, o que eu comecei a fazer? Aqui a palavra update, se a gente pensar no up to date, ou seja, você está atualizado, está sempre na versão mais recente. Essa é a ideia. Então eu comecei a gravar isso na minha cabeça, falando, estou sempre na versão mais recente. E obviamente para trazer esses conceitos que a gente falou. Quando a gente vai abrir um chamado com os maiores fabricantes, HP, Dell, os caras falam, o que pergunta de primeira para você? Se está na versão mais recente. Então, quer dizer, você está up to date, na versão mais atual. Então, isso realmente é o update. Agora, o upgrade, principalmente na parte que a gente fala aí a gente falou de modem, naquela brincadeira que a gente fez, era uma coisa que a gente fazia muito antigamente, que é até o overclock, essas coisas, etc. Que é realmente mudar aquilo, né? Atualizar aquilo para uma coisa nova, né? Totalmente diferente. Não se troca de carro para um carro de um ano mais novo, isso seria um upgrade. Bom exemplo. Então, quer dizer, eu estou deixando de corrigir aquilo ou atualizar aquilo para uma versão mais nova. Não, eu tenho um produto totalmente novo. Então, se a gente pensar no Windows Server 2012, eu posso ficar atualizando aquele cara. Tal. Até hoje não faz mais sentido ter esse cara, mas é um outro assunto, né? Ou posso já utilizar o 2016, 2019. Então, eu não estou atualizando mais aquele cara, eu já fiz um upgrade. E, obviamente, isso vai demandar alguém que suporte esse sistema operacional. Perfeito. Então, a gente, obviamente, não vai conseguir colocar esse sistema operacional. Não é uma regra, mas também vai demandar um upgrade de hardware. Então, esse conceito que a gente tinha de upgrade vem muito do hardware também, porque tem essa questão de processador, trocar processador. Você pode ficar fazendo o quê? Atualização de firmware, atualização de driver. Mas eu quero fazer um upgrade. Então, entra nessa parte que a gente comentou. Não deixa de ser uma atualização, mas eu estou sempre atualizando, corrigindo algo para deixar aquilo up to date, né? Na versão mais atual. Na outra não, eu estou realmente mudando aquilo para um cenário mais novo, mais atual, que vai trazer o conceito do upgrade, né? Como o conceito que você colocou na ideia, na verdade, do carro. Show de bola, ótimo exemplo. Então, resumo, um update é uma atualização da versão atual para ficar mais recente, ficar mais... eu não estou colocando um produto novo ou
um recurso novo nesse dispositivo. Ok, eu estou fazendo uma melhoria ou uma correção. Exatamente. Agora, quando eu faço um upgrade, aí sim eu estou mudando de versão. Exatamente. Se eu saio do Windows 10 e vou para o 11, isso é um upgrade. Se eu faço uma atualização de segurança do 10, isso é um update. Exatamente. Excelente. Se alguém tinha alguma dúvida, agora não tem mais. De qualquer forma, existem mecanismos que conseguem trabalhar nos dois campos, né? Se a gente pensar no software, né? Sim. Então a gente consegue, não deixa de ser atualização, mas é o que você comentou. São atualizações com conceitos diferentes. Agora, eu poderia chamar de patch, veja se conceitualmente falando faz sentido. Eu posso chamar de patch o upgrade ou não? Eu estou falando, então quando eu estou falando de patch, eu estou falando exclusivamente de update. Então, se a gente pensar no pé da letra, né? Eu falaria exclusivamente da atualização de um produto específico. Então, tem uma versão específica do Java, eu preciso atualizar ele porque tem uma correção para essa versão. Perfeito. Então, realmente, eu estou falando só de patch, né? Mas no mundo de atualização, os mecanismos mais recentes também, eles conseguem englobar isso. Tanto update como upgrade. Obviamente, quando a gente fala de software, né? Não tem uma tecnologia que vai fazer uma atualização, baixar a memória da internet, né? Tem gente que baixa a memória da internet, né? Aí depois começa Aí depois começa a vir prompt na tela. Enfim. Não sabe por quê. Mas é isso aí, é exatamente isso. Então, no conceito puro, é uma correção sim, o patch. Mas quando a gente fala na prática, a gente vai fazer uma atualização, então a gente tem mecanismos que conseguem fazer upgrade, né? Como a gente está numa fase de 10 para o 11, no Windows 10 para o 11, a gente tem sim mecanismos que vão fazer no mecanismo de patch essa capacidade de atualização. Legal. Então, eu acho que o conceito já ficou muito fácil, tá todo mundo na mesma página, a gente está falando então de atualizações, a gente está falando de correções, e isso já me remete ao seguinte, o Windows é um excelente exemplo. Boa. Fazer essas atualizações, tudo bem, é importante, entendemos que são melhorias e correções, mas não é para sair fazendo loucamente sem pensar duas vezes, né? Então eu queria trazer aqui, Bim, acho que, na verdade, não é nem uma pergunta, é mais uma reflexão. Faz sentido a gente pensar que todos os patches precisam ser aplicados, ou seja, é melhor ter todos os patches aplicados do que não ter nenhum? Ou não é bem assim? A gestão de patches envolve escolher quais são os patches que precisam ser feitos? Queria que a gente discutisse um pouquinho isso, queria ouvir tua opinião. Legal. Então vamos pensar assim, Luiz. No dia a dia, a Microsoft trabalha muito com Tuesday Patch, que é um conceito da Microsoft de ter uma data específica que lá atrás, a ideia de quando surgiu esse conceito era facilitar a implantação, ou melhor dizendo, a aplicação, né, dos patches. Então a Microsoft lançar um conteúdo, se programava para lançar uma quantidade, melhor dizendo, de patch nesse conceito, que é a segunda terça-feira de cada mês. Então ele tem esse conceito de Tuesday Patch, que é justamente para facilitar. Mas não necessariamente isso facilita na prática, né? Porque por mais que eu tenha uma janela, vamos dizer assim, na quarta-feira eu tenho uma janela porque eu sei que na terça, de segunda a terça de cada mês, a Microsoft se programa para lançar boa parte das atualizações. A gente sabe que pode ocorrer, ainda assim, alguns erros. Porque, querendo ou não, vai se passar por um processo de desenvolvimento para corrigir aquele erro de segurança, corrigir um erro Acho de que a gente interface. podia entrar nisso, né? E depois a gente volta. Sim, porque vamos sim. Você falou um ponto muito importante. O patch, ele vem de um processo de desenvolvimento. É como se eu estivesse lançando uma nova feature, um novo recurso para o meu software, certo? Exatamente. Então, é todo um processo onde eu paro a minha linha de produção para refazer algo ou para fazer algo para substituir o que já existia, não é? Que já, por algum momento, já passou por esse ciclo e foi testado. Passou pelo QA, todo o processo de DevOps. Ou pelo menos não deveria, né? Ninguém lança um software sem testar, né? Exatamente. Em teoria, achava-se que não tinha brecha, né? Então, não necessariamente é uma questão de correção de segurança. As mais críticas normalmente são. Mas pode ser uma interface, uma correção de interface. Botão que às vezes pisca errado. Sim, que era para funcionar, não Qualquer funciona. Coisa assim, né? Por mais que tenha, hoje melhorou, né? Antigamente era não vou chamar de desastre, mas hoje, depois que surgiu até o conceito do DevOps, aí melhorou muito porque tem toda essa cadeia, né? Mas era muito comum se ter erros em patch, né? Não só em patch.
né, no próprio desenvolvimento. Uhum. E hoje a gente tem até a questão dos ataques que ocorrem, né, durante o processo de desenvolvimento, que também é uma forma de ataque novo, vamos dizer assim. Alguma né? coisa a ver com WannaCry, por exemplo? Não, mais voltado ao que a gente teve em algum produto de RMM também. Ah, ok. Já na fase de desenvolvimento, e não Exatamente. por falta de um patch. Exatamente. Na fase de desenvolvimento de tal produto, determinado recurso, existiu Ficou famoso, passou na TV, tudo, uma empresa americana, né? Foi feito aí Não tem nada a ver com a gente, tá? Só fazer esse disclaimer aqui. Pode continuar, perdão. Existiu essa vulnerabilidade devido aí a um terceiro estar envolvido no processo de desenvolvimento. E aí, através disso, existiu o payload, enfim, já é um outro assunto. Mas, de qualquer forma, foi testado. Uhum. Então, é normal isso. E é normal passar, assim como é normal passar um patch que passou por essa cadeia de desenvolvimento e saiu com um erro. Ou saiu com algo que pode trazer um certo impacto. Tipo, o famoso remédio pior que a doença. Ah, Você ter algo ali assim. um patch que, em teoria, deveria resolver um problema, ele pode causar um problema igual ou maior. O que a gente pode pensar, por exemplo, que a gente vê muito... Tudo bem que a gente está no campo da especulação aqui, né? Sim, mas existe essa não possibilidade. tem, É possível, não é? Sim, sem dúvida. Não tem como a gente mensurar, falar, não, tal coisa sempre vai impactar X, X vai sempre impactar Y. Não. O que a gente vê, por exemplo, que ocorre muito nos patches da Microsoft, uma atualização que não tem relação nenhuma, por exemplo, com um driver de impressora. Vai lá e faz com que o driver de impressora corrompa ou pare de funcionar. Algo nesse sentido. Por quê? Porque ele perde essa comunicação no processo de desenvolvimento desse patch, não foi testado, ou passou em branco todos os testes que deveriam ser feitos. E aí o que acontece? Na hora que eu vou fazer a impressão, eu não consigo. Porque não existe mais essa cadeia no desenvolvimento que foi feito desse patch, aí se passou essa parte. E não consigo, o usuário, quando for tentar fazer, depois que eu aplico esse patch, ele vai tentar fazer uma impressão, ele não consegue. Então, um patch que não tem relação nenhuma com a impressora acabou impactando a impressora. Cortou um fiozinho ali onde não devia. Ou pode ser realmente da impressora. Pode acontecer. Era para corrigir a impressão preto e branco estava saindo cortada, algo nesse sentido. Corrigiu e estragou o colorido. Exatamente. Qualquer coisa nesse sentido. Mas não é uma regra, né? Então, mas, enfim, o ponto é o quê? Que a questão de ter a aplicação do patch, você tem que ter muito cuidado para que não seja automático. Esse é o ponto que a gente quer chegar, né? Porque é simples, se a gente pensar na própria Microsoft, ela tem WSUS ou CCM, formas de se aplicar esse patch e funciona bem. O ponto é o quê? Que a gente tem que ter um certo cuidado aí na hora de aplicar esse patch justamente para isso, né? Porque a gente tem que medir aí o risco que a gente pode causar aplicando esse patch. Se a gente pensar em patches que são críticos, que vão corrigir uma falha, uma brecha de segurança, uma vulnerabilidade, e eu acho que esses caras aí, o que eu tenho visto, são caras que eu preciso de imediato fazer, ou quanto antes. Quando a gente fala de vulnerabilidade, hoje se reduziu muito aí um ataque, o que a gente tem visto de mercado, de 45 dias para 15. Então, ou seja, um patch saiu ou um recurso saiu com uma vulnerabilidade. O atacante, em média, leva 15 dias para se descobrir isso e criar uma forma de atacar isso, utilizar dessa brecha aí para se criar um ataque, para se criar uma infecção. Então, qual que é a recomendação nossa? Que você faça a aplicação de patch, no mínimo, em 15 dias. Não ultrapasse isso. Aliás, no máximo até 15 dias. Né? Ou seja, a recomendação semanal seria ideal, mas até 15 dias está legal. Então, você tem esse período. Por quê? Porque se a gente pensar no cyberataque, a pessoa que está lá, o atacante, ele já descobriu aquilo e ele está desenvolvendo algo para atacar essa brecha, como você comentou aí do WannaCry, né? O WannaCry foi uma falta de atualização, né? Eu me lembro disso. Eram servidores Windows que, por não ter um determinado patch, eles tinham uma vulnerabilidade e que foi explorado, claro, por um atacante que acabou, né, um atacante cybercriminoso, o nome que a gente quiser dar aqui, né? Sim. Enfim, uma pessoa que sabia dessa brecha desenvolveu ali uma forma de colocar um ransomware
nesses servidores através dessa brecha, certo? Exatamente isso, Luiz. E aí, todos os que estavam atualizados não tiveram isso. Foi Esse é o basicamente ponto. Esse é o isso, ponto. né? Só que isso lá atrás, quando, se eu não me engano, foi 2000 e... Faz um tempo, uns 5, 6 anos, Exatamente. Esse eu lembro processo... de clientes desesperados ativando o gerenciamento de patch do RMM para conseguir sair atualizando todos os servidores, porque muita gente não estava fazendo e a hora que descobriu do WannaCry, começou literalmente a querer chorar e... E a gente vai falar um pouquinho disso depois, que a gente falou do WSUS, aí eu posso fazer pelo WSUS, mas aí eu estou em cada cliente, né? Cada cliente eu vou lá, enfim, depois a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas quando existiu esse ataque, essa infecção, o período lá para se desenvolver, tanto que já fazia tempo que tinha lançado o patch, só que não tinha cultura, até hoje essa cultura não é da forma que a gente gostaria, de se aplicar a patch, de se ter essa gestão. Né? Uhum. Então, o atacante também teve um tempo tranquilo assim. Ele desenvolveu um negócio suavão. Exatamente. Então, hoje não, hoje isso caiu para 15 dias. Então, imagina, um atacante... hoje... Existe ameaça de dia zero. Também. A gente tá falando de 15 dias porque, ok, em média, os atacantes eles demoram para desenvolver uma ameaça, mas existe muita ameaça de dia zero, né? Exatamente. Então, o ponto é o que a gente gosta de comentar, a gente tá sempre né? atrasado, eu acho. O ponto não é se a gente vai ser atacado em algum momento, e sim quando, né? Uhum. Porque todos estão sendo atacados a todos os momentos. O ponto é que se você tem maturidade e formas de se proteger com esse ataque, né? Com essa infecção. Uma delas é o que a gente está conversando aqui hoje, que no âmbito aí de aplicações. Mas é só uma camadinha. Depois a gente fala até um pouquinho disso também na parte de segurança em camadas. O que a gente está falando hoje entra na camada de aplicação, né? Que sim, envolve ter a gestão de patch. E aí, quando a gente fala da gestão em si, esse é um ponto do Tuesday Patch que a gente comentou, que a ideia da Microsoft foi facilitar, e na prática facilita, sim. Mas a gente não tem só a Microsoft. A gente também tem patches de terceiros, como Zoom, Adobe, Java. Aquela hora você falou de Java, né? Java é sempre um problema, né? Quem tem clientes que usam softwares baseados em Java, odeiam o update do Java. Exatamente. Por quê? Porque muitas aplicações que são desenvolvidas em Java necessitam de uma versão específica do Java. Uhum. Eu, particularmente, já trabalhei com isso. É uma aplicação que foi desenvolvida numa versão X do Java e não poderia, de forma alguma, atualizar. Atualizou o Java, caiu a aplicação. Para de imediato. Por quê? Porque a aplicação, o banco, tudo que foi desenvolvido ali em back-end, não tinha Não era compatível com aquela versão? Posso chamar dessa forma? Boa, exatamente isso. Ou tá errado? Não, tá perfeito. É isso, tá né? perfeito. Faltou a palavra para mim, você achou ela aí. Não poderia ser aplicado, porque se aplicou, atualizou para uma outra versão do Java, automaticamente a aplicação não poderia ser executada. E às vezes, nesse caso que eu trabalhei em particular, era uma aplicação de produção. Então, a produção da empresa ia parar. Entendi. Enfim, então o que acontece? A gestão disso, além da questão da Microsoft não ter, eu já ouvi falar que existe a possibilidade de trabalhar numa forma vou chamar de gambiarra, mas de forma... ajuste técnico. Vamos falar assim, vai. De se conseguir fazer... técnico não convencional. De se conseguir fazer gestão de aplicativos terceiros pela Microsoft. Mas eu penso assim, o ponto que a gente comentou da questão de clientes, né? Quem nos ouve aqui, como eu comentei, não é uma regra ser um prestador, né? O canal é aberto, né, Luiz? Uhum. Mas, teoricamente, quem nos ouve trabalha no dia a dia com a prestação de serviço de TI, tem, sim, diversos usuários, né? Diversas companhias, empresas aí no qual ele presta serviço. Então, a gente tem que pensar sempre assim, se a gente pensar num cliente enterprise, que é aquele único cliente que ele tem lá, o ambiente dele fechado em VPN e tal, tem um CCM, um WSUS, legal. Ele teria que ter ainda assim um mecanismo para suportar aplicativos de terceiro, mas ele está no ambiente dele. Uhum. Então, ele tem que suportar o ambiente dele. O prestador de serviço de TI, o MSP, ele não tem só um cliente. Na verdade, a gente até gostaria, a gente trabalha muito aqui para justamente trazer essa capacidade cada dia mais para os nossos clientes terem cada vez mais clientes, né? Então, o que acontece? Ele precisa ter a gestão de tudo isso, de todos os ambientes, para se fazer patch.
Então, quanto mais WSUS, se a gente pensar no WSUS, ele tiver, mais operacionalmente vai ser caro para ele. Porque ele não consegue ter uma gestão centralizada de um monte de WSUS. Vamos lá, WSUS. Windows Update System, certo? Quando a gente está falando de Windows, a gente está falando de, sei lá, muito mais de 90% do parque Sem dúvida, dos clientes, sem dúvida. né, do mundo corporativo. Então é natural que a gente parta do princípio de que o principal patch que vai precisar ser feito, a principal gestão de patches é de Windows. Uhum. E aqui estou falando tanto de Windows Server quanto de Windows Estação. Exato. Né? Então acho que é um pouco natural imaginar que WSUS é o primeiro contato que um prestador de serviço ou que um White Pro vai ter em relação à gestão de patches. Né? Quando ele sai do atualizações automáticas, o primeiro passo é o WSUS. A gente está falando de controlar dentro daquela rede, através daquele Windows Server, toda a atualização do Windows de todos os computadores da rede. Simples assim. Exatamente. Já é um ganho de produtividade absurdo. Sem dúvida. Né? O ponto aqui é o que você comentou. Eu tenho um WSUS por rede. Ou por cliente. Ou por cliente que seja. Eu vou ter um WSUS, um Windows Server Update System que está tomando conta do update de todas as máquinas. O que eu até consigo, de uma certa forma, se eu pensar em um cliente grande, ter aí a centralização disso para várias unidades. Por quê? Porque eu tenho um domínio. Então, eles estão abaixo de um domínio. Tudo bem, perfeito, fez sentido. Daí a gente está falando, é como se fosse uma rede única, né? Exatamente. Nesse sentido. Mesmo que sejam várias unidades, várias localizações. Mas ainda assim, eu tenho um por cliente, basicamente. Exato. A partir do momento que eu cresço a minha operação e eu começo a tomar conta de vários clientes diferentes, eu tenho um problema operacional, porque como é que eu vou tomar conta de vários WSUS? Ou eu posso ter um super WSUS que controla WSUS. Exato. Então, por conta do domínio, isso não é possível, né? Mas o que a gente consegue pensar? A gente está falando aqui de tecnologia, esse é um ponto importante, né? Depois a gente vai falar dos outros pontos. Por quê? Porque, por enquanto, o WSUS, ou o RMM, qualquer outro produto ou recurso que a gente vier falar, por enquanto a gente está falando de tecnologia. Por quê? Porque é importante que você tenha essa tecnologia que vá suportar você, a nível de multi-tenant, fazer essa aplicação. Obviamente, por uma questão lógica, operacional e custo operacional que você vai ter, e também a aplicação disso. Depois a gente vai falar um pouquinho da parte de reporte, de controle. Uhum. Mas esse é um ponto, tecnologia. Sempre tem em mente, né? Tecnologia, processos e pessoas. Isso não tem como a gente fugir. Uhum. A gente acabou de falar da tecnologia aqui, então sempre tem em mente isso. Que o produto, além de ser um produto estável, no sentido de que o mecanismo que está ali, o que é? O que ele está fazendo? Ele está lá no update, trazendo informação para mim? Como que eu vou fazer só de terceiro? Então, pensar como que é feito esse mecanismo. Bom, vamos questionar isso do fabricante. Sim. E aí, me fala como é que é esse mecanismo seu. Ele busca diretamente do fabricante, ele busca do Windows Update, ele tem janela de manutenção. Vamos explorar isso. A gente não está falando aqui de produtos específicos, né, Luiz? Uhum. E a gente tem o nosso. Se você não entende muito bem no nosso e já é nosso cliente, vamos explorar isso. Tenta entender. Quando você fala do nosso, a gente tem um recurso que é o gerenciador de patches, ou gerenciamento de patches, como quiserem traduzir. Uhum. O Patch Management ele é justamente um recurso do Insight RMM e também tem a versão para o N-Central. Exatamente. Né? Ambas as soluções de monitoramento e gerenciamento remoto que nós temos têm essa função de assumir o controle de todas as atualizações, de todos os updates, para ser mais preciso, tanto do Windows quanto de outros, praticamente todos, softwares Microsoft, boa parte. mais uma grande gama de outros fabricantes, como Google, Java, Adobe, enfim, os principais corporativos. Exatamente. Né? Então, esse mecanismo hoje, ele é desenvolvido pela Enable. A Enable é proprietária disso. Então, está em casa, vamos dizer assim, né? Precisou fazer uma atualização, precisou fazer uma correção, é feito em casa. Então, tem sim que... Precisar de um patch para o gerenciador de patch. Tipo isso. Então, eu acho que sim, o prestador de serviço, por mais que utilize uma outra solução, não importa, tente entender isso, sabe? Para que você saiba que, tecnicamente, como isso ocorre na prática, e se isso parar de funcionar, qual que vai ser a atuação que você vai ter. Então, de qualquer forma, a gente está falando aqui de tecnologia. O outro ponto é o quê? As pessoas. Eu não vejo assim que precisa ser um cara certificado, não, o cara precisa ter certificação. Tem diversas aí da Microsoft, não vou ficar falando de todos, mas que sim, que ele tenha assim, um skill para se trabalhar com isso.
Porque não tem como. Não tem como a gente, por mais que a gente trabalhe com uma tecnologia como o RMM, o Insight ou o N-Centro, e a gente trabalha para que isso seja automático, né, para que facilitar, operacionalmente falando, a aplicação disso, eu preciso em algum momento, se aquilo causar um erro, se aquilo não for bem sucedido, ou se for um patch que eu estou vendo em fóruns aí, que esse patch tá dando muito problema, eu preciso sim lidar com isso, preciso saber lidar com isso. Então, a pessoa que vai lidar com isso tem que saber, sim, tratar dessa tecnologia, entender essa tecnologia, como você comentou lá no começo, o que é um patch, e em especial, o que eu comentei, né, começar a pensar no usuário, quando isso é feito. Se imagine no lugar da pessoa, você chegou na segunda-feira, vai ligar sua máquina, está lá aquela tela que não finalizou, está finalizando a aplicação de patch, sei lá, 10%, e fica aquela coisa, e você precisando entregar o relatório. Mas, por outro lado, é a questão que a gente sempre comenta, de que a segurança e a praticidade nunca vão andar juntos. É um negócio meio complexo mesmo, eu concordo. No dia a dia, a gente ter segurança e praticidade lado a lado. Ok, como Dois a senha fatores, salva. aquelas... Senha salva é maravilhoso, mas a segurança vai embora. É o Exatamente. dois fatores, Dois ok, fatores, seguro tá pra toda hora caramba, pedindo. mas é uma encheção de saco. Então a gente tem por quê? Porque se a gente leva isso pro usuário, fala, não, isso aqui é interessante você ter, por quê? Porque se alguém tentar invadir sua conta, ou quebrar sua credencial, ou tentar burlar algo, ele vai ter uma dificuldade maior. Então se a gente tem um sistema operacional atualizado, isso vai ser mais difícil. E outros pontos, como eu comentei, da melhoria de interface, melhoria de performance, que vão resultar na entrega do serviço do próprio usuário. Perfeito. Mas, de qualquer forma, a gente consegue evitar que isso ocorra. Então, a gente vai falar de processo. Porque quando a gente fala de processo, o que a gente pode pensar? Em janelas que vão ser utilizadas para se aplicar o patch. Então, não necessariamente eu preciso aplicar patch 3 horas da tarde, 8 horas da manhã. O que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar para pensar numa janela onde que eu vou impactar ou zero impacto para o usuário final. Um exemplo que a gente tem aqui na AD, o que a gente faz aqui para aplicar os patches? A gente tem a nossa infra, né? Como que a gente funciona? Isso a gente está falando de processo. Então, a gente falou lá de tecnologia, obviamente, aí que a gente usa a Enable Insight, né? A gente falou um pouco agora de pessoas, então, obviamente, sim, tem alguém olhando por RMM e semanalmente acompanhando, porque acho que não é só saber que tem um patch disponível, mas entender do que se trata aquele patch, acompanhando, e inclusive, no caso do mecanismo de patches do Insight, ele já te leva até para o site do fabricante, onde explica, mas isso dá para ser buscado também por conta própria, né? Joga no Google lá, patch tal, KB tal, você vai saber do que se trata, né? Isso só o ser humano vai conseguir analisar para conseguir compreender se aquilo é mais urgente ou não. Né? Esse é o ponto. E saber lidar quando aquilo não for bem sucedido ou algo nesse sentido. Né? Mas o processo, com o exemplo nosso aqui que é interessante, depois eu vou falar que isso não foi do dia para a noite, interessante. Mas hoje, como que funciona? Hoje a gente tem uma atividade automática no RMM de acordar os dispositivos, o famoso Wake on Alarm, né? Não vá falar isso para o seu cliente ou usuário final, não fale de Wake on Alarm. Ele não vai saber. Mas é interessante falar, sim, do contexto de automação. Então, para quem está nos ouvindo, técnico vai saber, você que está nos ouvindo que não é técnico, então, na nível de curiosidade, a gente consegue ligar essas máquinas automaticamente, ou seja, não precisa que alguém esteja lá para ligar essas máquinas. A tecnologia tem essa capacidade. Então, isso é feito de forma programada, ou seja, acabou o horário comercial, 8 horas da noite na sexta-feira, a gente desperta essas máquinas, a gente liga essas máquinas. A gente não, né? A tecnologia, o RMM. Através de uma tarefa recorrente que foi criada lá na tecnologia. Feito isso, a gente tem uma política de patch. Então, se foi definida a política de patch e alguns patches são aplicados automaticamente. Definir uma política de patch, a gente poderia chamar como criar uma espécie de playbook, uma espécie de modelo que deva ser seguido, e esse modelo já diz o que deve ou não ser aprovado de imediato, que o deve ou não passar por uma filtragem humana antes de ser aprovado, e o que deve ser descartado, se for o caso. Também poderia entrar numa política, certo? É exatamente isso. E eu também, quando vai ser detectado, né, quando que eu vou fazer a detecção de se existem novos patches ou vulnerabilidades, né, e quando também isso vai ser instalado. Então, tudo isso é feito, como você falou, nesse modelo aí, que a gente chama de política.
Acordou a máquina, obviamente isso foi fora de horário comercial, como eu comentei, sexta-feira, 8 horas da noite. Essa política está A gente não associada... trabalha esse horário, ainda bem. A gente merece E tomar esse é um cerveja, ponto né? de atenção, já que você comentou disso, é um ponto de atenção. Se a gente pega empresas que são 24/7, vai dificultar um pouco mais ainda Sim, isso. tem que encontrar o momento em que menos impacto vai causar. Que é o que a gente chama de janela. Então, Uhum. tem que sim, por isso que a questão da política é interessante, porque a gente vai ter políticas para clientes, Não, né? não adianta só copiar o que você está falando aqui, certo? Também, mas além disso, a tecnologia me permite eu trabalhar com políticas diferentes. Uhum. Então, não necessariamente até mesmo para o dispositivo. Um dispositivo em especial é um dispositivo que é de logística, não só ele que fica lá Aí imprimindo o ele seu quê, precisa seguir uma lógica diferente dos outros. Perfeito. entendeu? Pode trabalhar com isso também. Mas o processo em si, no nosso exemplo aqui, o que ele faz? A gente acorda as máquinas, essa política automaticamente já tem alguns PETs que a gente considera lá como PETs que são críticos e urgentes para ser aplicados automaticamente. Porém, durante a semana, quando foi surgindo novos PETs, como o Luiz comentou, aparecem para o técnico visualizar, entender mais aquele PET, se ele vai realmente aplicar de forma massiva, de forma unitária. Falando, esse PET aqui a gente já viu em fóruns, a gente já está acompanhando aqui, que ele tem um certo probleminha. É interessante a gente pensar, por exemplo, no Windows 10, a gente vê que sempre dá um BOzinho. Uhum. Windows 11 tranquilo. Então, beleza, vou lá e aprovo para Windows 11 e deixo para Windows 10 e faço um Windows 10 aqui num labzinho meu, para ver se realmente é um comportamento mesmo, porque no Windows 10 ainda assim não tem as versões dele, né? Sim. Não necessariamente isso é uma regra que todas as versões serão impactadas. Então, sim, vale a pena a gente ter não só o técnico, mas um ambientezinho que eu vou ali de imediato fazer esse lab ou essa homologação para saber se esse patch pode ser aplicado no nosso parque. Então, esse trabalho é feito na parte lá da pessoa, né, que está envolvida com esse processo. Uhum. E ele coloca para ser aplicado junto nessa janela. Perfeito. Então, a janela automaticamente já tem ali o horário, que é dentro da política, já tem automaticamente aprovado quais são os PETs que vão ser instalados automaticamente e entra junto nessa janela os PETs que o técnico avaliou e aprovou. Feito isso, é aplicado pela política e pelo mecanismo os PETs e na mesma política a gente define que seja reinicializadas as máquinas. Por quê? Porque a gente sabe que muitos PETs dependem disso. E como a gente já está fora do horário comercial, a gente pode reinicializar essa máquina. Isso não é uma regra, né? Como eu comentei, por exemplo, do dispositivo aí, que não pode ser desligado, eu posso aplicar PET nele. O que eu não posso é reinicializar, porque senão ele vai parar. Perfeito. Esse é o ponto. Então, precisa só achar uma janela de reinicialização. Mas como a gente está em horário fora de horário comercial, na própria política a gente já manda reinicializar. Ou seja, a tecnologia tem essa capacidade de reinicializar. E aí acontece, aquele trabalhinho que a gente tem lá, aliás, aquela intervenção que a gente tem, que normalmente o usuário acaba se deparando, que é aquela telinha de, tá 10%, tá finalizando a atualização. Isso não ocorre por quê? Porque durante esse processo ele já reinicializa e cai nessa tela de finalização, se houver, né? Não é uma regra, se houver a necessidade do PET ser completado. E ele finaliza, então, a aplicação do PET. E a gente tem uma outra tarefa, depois de um certo período, de shutdown para desligar essa máquina, obviamente, para não ficar o final de semana aí ligada. Então, a gente falou lá de tecnologia. Um exemplo incrível, hein? A gente falou de tecnologia. A gente falou ali de pessoa, não tem como. Não só pela questão do skill, mas de estar, sim, analisando isso. E esse é um ponto do trabalho que você oferece como serviço, lógico, né? Não lembro disso, a gente vai falar agora da parte relatória, chegando nos finais, né, Luiz? A gente está chegando pro final, aí, se não me engano, nosso... Mas antes ainda quero fazer uma provocação aqui. Para a gente validar se aquele patch ele deve ou não ser aplicado, se a gente deve ou não aprovar, eu já ouvi diversos termos diferentes. Tem gente que faz uma POC, tem gente que faz uma sandbox, tem gente que tem um laboratório, né? Vários nomes para dizer ambiente de teste. Então você tem ali um ambiente de teste, você aplica aquilo. Mas não tem muito uma regra, porém, qual que é a sua recomendação em relação a isso? Eu tenho um patch que eu não tenho certeza se ele deve ou não ser aplicado, porque eu tenho receio que ele cause algum tipo de impacto. Como que eu posso testar isso? Como que eu posso validar isso? Assim, ó,
Os MSPs que a gente tem acompanhado, sim, normalmente tem esse ambiente, uma VM, algo nesse sentido. Mas o que eu gosto de recomendar muito é a questão de fóruns, né? Quem trabalha no dia a dia está muito ligado com isso, né? Acompanhando o Reddit e outros fóruns que a gente tem aí. Para saber, porque outras pessoas compartilham lá experiência também, né? E provavelmente já tenham passado por isso. E, obviamente, você, se passou, pode compartilhar também, né? Mas sim, ter um dispositivo ali, que seja uma VM, para você poder fazer não só esse tipo de teste, tem diversos testes que a gente faz, inclusive de recuperação de backup, que é uma coisa para mim que é essencial e a gente vai ter que em algum momento fazer. Obviamente a gente tem tecnologia para isso também, mas né, a gente recomenda. Quem tá vendo a gente por vídeo aqui, ó, camisetinha aqui, ó, bem discreta para falar do COVID Data Protection. Boa, Luiz. E esse cara tem um recurso incrível lá de fazer recuperação automática. Vai ter um link na descrição desse episódio para quem quiser fazer um teste de 30 dias do COVID Data Protection. E do RMM também. Do RMM já vai estar lá desde o início. Boa, legal. Então sim, tenha um padrão, né, que se tenha aí um ambiente lab, mas eu não recomendo ficar debruçado nisso, né? Tente pesquisar, né, e compartilhe aí se você identificou algo, porque o técnico tem que estar trabalhando com outros recursos, né, os serviços que o MSP fornece. Então não dá para o técnico ficar ali 5 dias validando patch, né? Por isso que a gente comentou aqui que a gente tem isso. Então isso é uma atividade que ele tem num determinado dia e num determinado período para avaliar isso, né? Então ele pega essa atividade, né? Então pode ser um chamado que você crie para ele. Tem diversas formas de você lidar com isso no seu. Isso é uma dica legal. Isso é uma dica bem legal. Né? A gente tem algum tipo de chamado recorrente na nossa ferramenta de helpdesk, um ticket que abra, sei lá, toda semana ou a cada 15 dias, algo assim. Exatamente. Né? Como um lembrete dessa tarefa rotineira. Né? E ali poder registrar tudo que foi feito também é interessante. Acho que essa dica de um ticket automático ou algo nesse sentido é uma dica muito valiosa. Legal, isso é bem interessante. Não só essa, né? Como outros pontos que são pontos de atividade recorrente. É uma forma de o técnico ter ali. A gente sabe como é que técnico é. Eu passei muito por isso hoje. Resolvi um pouco dessa parte de agenda. Não tem muito um controle, né, de agenda, então facilita. Parou de fazer as coisas, né? Mas é uma boa dica sim, Luiz. Mas o ponto é o quê? Registrar, obviamente, né? Pegar o registro ali, compartilhar isso. E o que eu comentei, né? Se você identificar que aplicou não foi bem sucedido, né? Se a tecnologia permite que você também reverta isso. Então, te traz uma segurança, porque eu imagino que eu não cheguei numa conclusão. Não sei se realmente pode impactar, não pode, mas eu preciso fazer. Esse é o ponto. Então, a tecnologia me permite que eu reverta isso. Que a gente vê muito, por exemplo, o MSP, ele tira um snapshot lá, que é o famoso VSS, quando faz a aplicação. A nossa tecnologia tem a capacidade de fazer isso automático na questão do N-Centro. Mas pra quê? Porque se der alguma merda, ele volta lá a imagem do... Não pode falar merda, tá? Se der algum problema grande. Porque merda tá nos vendo aqui. Não é legal quando a pessoa tá ouvindo. Se der totô, pode ser? Totô, tranquilo. Se alguém fizer alguma cagada, também não pode. Tinha uma pessoa que trabalhava com a gente e chamava de canelada. Se der uma canelada. Se der uma canelada. Canelada é uma boa, pronto. Legal. Então a tecnologia vai permitir aí que faça o rollback, né, o famoso rollback, para que, se você aplicou, por exemplo, em 50 dispositivos, imagina que eu vou fazer a reversão disso em 50 dispositivos manualmente, né? Então a tecnologia, se tiver a capacidade de fazer isso para você, é incrível, vai te trazer um conforto, né? Pô, não cheguei numa conclusão, mas eu sei que eu preciso fazer, e aí? Vamos fazer. E aí, se tiver a possibilidade de fazer a reversão disso, a tecnologia pode fazer para você, ou você pode ter meios aí de reverter isso. Né? Perfeito. Quais são, basicamente, os erros mais comuns? Porque, basicamente, a gente já falou aqui sobre fazer essa análise antes de sair instalando. Então, não vou nem entrar nesse mérito de o erro mais comum largar lá, atualizando sozinho, porque já passamos disso. Mas você consegue levantar aqui, rapidamente, essa bola? Quais são os erros mais comuns? Ou, mais do que os erros, quais são as preocupações que a gente tem que ter, né, justamente para não errar? Boa. Assim, o que eu comentei com você na parte de relatório, que vai ajudar a gente muito nisso,
O WSUS tem um relatório que nesse sentido aí pode ser eficaz, mas não no sentido executivo de entrega de serviço, né? Mas por isso que eu falei da capacidade de analisar esse cara, né? Porque a gente tem que entender que se houver um erro, não necessariamente aquilo vai estar explícito, né? Não, o erro foi porque o patch não foi baixado com sucesso, não foi concluído. Houve uma perda de pacote durante... dificilmente isso vai estar tão explícito. Vai depender, aliás, vai demandar do técnico aquele famoso troubleshoot, que é uma coisa que assusta, viu? Esse negócio aí de troubleshooting, quando a gente pega alguns casos, e eu não estou mais na linha de frente hoje, né? Mas é um negócio que quando a gente pega para fazer e não acha um caminho tão fácil, dá uma dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Mas, enfim, o técnico que vai trabalhar com isso tem que ter, assim, uma expertise. Para quê? Porque a hora que ele gerar esse relatório aí, vai trazer as informações e ele vai ter que saber analisar. E muitas das vezes ele vai ter que fazer o troubleshoot, vai ter que afunilar aquilo para chegar no detalhe. Então não vai ser uma regra, não, toda vez que der um probleminha vai estar relacionado a toda vez que der o erro X é o problema Y. Senão, tudo automatizado. Boa, daria para se pensar nisso. Sim. É por isso que a gente tem uma pessoa, né, e a tecnologia que vão trabalhar junto e o processo. Então, sempre pensar nesse conjunto aí, para fortalecer a aplicação disso. Falando do reporte, um ponto incrível é ter esse nível de reporte, para trazer esse tipo de informação para você. O outro ponto é o nível de reporte que vai trazer para você quais foram aplicados, quais são críticos, quais eram de segurança, quais não foram aplicados, quais eu ignorei. Para quê? Porque a hora que eu gerar esse tipo de informação, até mesmo no nível de auditoria, eu ter como posicionar, eu como técnico, né? Não, tá aqui, ó, o que aconteceu foi isso, isso e isso, como você colocou no registro do chamado, seria incrível até, posso colocar até como anexo. Mas o reporte vai trazer muita força para o técnico e também para o MSP. Por quê? Porque se a gente pensar no MSP, isso é um escopo de serviço de segurança do MSP, ou deveria ser, né? Deveria ser, com certeza. Ou ele faz isso e não tá cobrando, porque é algo que ele deveria cobrar. Mas concordo com você, deveria ser algo que está nessa lista de prioridades. Por quê? Porque não deixa de ser um serviço que você está prestando que tem um benefício muito grande, seja para segurança, seja para performance, desempenho. O ponto é o quê? Que você está operacionalmente, como a gente falou, envolvendo não só a tecnologia, como pessoas e processos. Então, obviamente, existe um custo ali para você fazer e entregar esse tipo de serviço. Então, se você não tem um relatório que vai te ajudar, você hoje está mais confortável. A gente tem Power BI, a gente tem como pegar um CSV lá e criar alguma coisa. Mas nem todo MSP vai ter tempo e expertise para fazer isso. Isso que eu ia falar, vai ter o conhecimento suficiente para isso. Exatamente. Então, vai gerar uma segunda demanda para falar de uma coisa que eu nem estou cobrando. Se for o caso, né? A nossa recomendação, obviamente, que esteja no seu escopo lá de serviço. E se está, você tem que mostrar que você está fazendo. Então, se a gente tem uma tecnologia que vai oferecer isso para a gente a nível de reporte que seja executiva, não pode ser aquele reporte que fala, não, pô, tá lá, tá falando que é cumulativo, que não sei o quê, do Java, ponto não sei o quê, pô. Não é o seu cliente, que é um executivo na ponta lá, para ele, ele quer ainda saber. cita KB. Boa, Né, mas o número. Põe o número. Não, esse número aqui era... Não, fantástico. É realmente algo que possa mostrar o grau de importância do serviço, mostrar o que foi feito, o que deixou de ser aplicado também. Isso é importante, eu acho, né? Sem dúvida. Olha, esses pets aqui foram ignorados, foram descartados. A gente ter pelo menos uma mensuração desse serviço já é muito bacana, né? Não preciso ter um detalhamento disso, de cada pet. E se precisar detalhar, você vai ter. Interno, eu me refiro ao que vai apresentar lá para o cliente. Entendi. 100%. Então, a tecnologia tem que favorecer você, como prestador de serviço, a entregar isso de forma mais simples, mais fácil, né? Para que você, operacionalmente, não tenha que gerar esse tipo de relatório, gerar esse tipo de informação para entregar para o seu cliente e mostrar para o seu cliente que aquilo está sendo feito. Mas o ponto é o quê? Que eu queria deixar claro aqui, para a gente ir chegando no nosso finalmente aí, né, Luiz?
lembrar sempre da questão de tecnologia, processo e pessoas, e que você está prestando um serviço aliás, isso está ou deveria estar no seu escopo de serviço, porque é algo super importante, não só na questão de segurança, mas como no desempenho, como eu comentei, do usuário, da empresa como um todo, e isso deve ser, sim, visto como algo que você faz muito bem, que você está ali para fazer acontecer. Então, se a gente, como você comentou, se a gente pegar um parque aí, que a gente acabou de fazer um onboard, e você consegue mostrar para o seu cliente e falar, você tem aqui 1000 pets para ser feito. E a gente consegue gerar um nível de integridade, por exemplo, falar, seu nível de segurança hoje está em 20%. Se a gente pensar de 0 a 20 no nível de segurança... E fazer esse acompanhamento do que a gente evoluiu ali de um mês para o outro, o que foi possível fazer incrível. de melhoria, né? Ia ser incrível, entendeu? Na verdade, é incrível. Mas se você não faz isso hoje, aí vai chegar no ano que vem e você vai fazer o quê? Fala, não, vou fazer aqui meu reajuste. Seu eu cliente, não tenho nem como comprovar o que foi feito. Exatamente. Tipo, a gente fala de reajuste, tem que ter reajuste. Perfeito. Mas se a gente passou um ano sem fazer nada, assim, não nada, né? Mas sim demonstrar eu não tenho uma demonstração de valor, porque o cliente, na prática, ele não precisa nem ver o que está acontecendo. Né? O ideal é que ele não veja. Foi o exemplo que você deu de encontrar uma janela, o cara não tem que saber. Boa. Né? Agora, se eu não consigo demonstrar que eu estou trabalhando para garantir estabilidade e segurança para ele, que eu estou trabalhando proativamente para ele não parar, eu dificilmente vou conseguir agregar o valor que eu estou imaginando e, consequentemente, quando eu chegar até nesse momento da negociação ali de um reajuste, esse é o ponto. Não vou conseguir eu não vou ter força. levar. Não vou ter força, adorei isso. Eu não vou ter força para levar a minha ideia adiante. E, consequentemente, eu vou cair numa barganha, vou acabar saindo perdendo de alguma forma. Né? O que a gente viu... Ou seja, até para isso, a gestão de patch bem feita, e aí não é só instalar o patch, é fazer a gestão, né? Ter todos os processos, ter o relatório vai ser importante. E sim, só uma das camadinhas. Né? O que a gente viu recentemente, aí até no evento que a gente teve, é que se você não faz reajuste, automaticamente você está concedendo desconto para o seu cliente. Não tem como. Tá, e a inflação ocorre todo ano. Se você não faz reajuste, automaticamente você está concedendo desconto. Faz todo sentido. Faz todo sentido, porque se a economia tem algum tipo de inflação, tem algum tipo de índice médio ali da precificação e a sua precificação ela está abaixo, não teve o mesmo reajuste, você está dando desconto, porque tudo subiu. Exatamente. Então sim, vamos pensar Gostei nisso. Dessa visão. Vamos pensar nisso. Vamos reajustar tudo. Tendo em mente que você, em algum momento, vai ter que gesticular muito bem o motivo desse reajuste. Mas eu quero finalizar com isso, com essas duas mensagens que eu comecei lá. Pensar sempre no usuário, explicar, tentar mitigar ali o impacto do que ele vai entender, ou tirar da cabeça dele. Obviamente, se a gente pensar no cliente, o que ele quer? Ele quer a máquina dele funcionando bem, o ambiente dele que não pare, mas a gente tem um processo para que isso ocorra. Sim, né? sim. Então, quando isso ocorrer, explique, né? Fala, a gente precisa disso para X, Y motivo. Então, a sua máquina não vai estar funcionando perfeitamente se a gente não fizer nada, se a gente deixar ela sem reinicializar, sem aplicar patch. Então, tudo isso é importante. Então, mas pense sempre em levar esse tipo de informação para o cliente, e principalmente para o usuário final, porque o usuário final, querendo ou não, ele tem interação com o diretor da empresa. Ele pode muito bem falar, o cara fez uma coisa na minha máquina lá que não está funcionando, e agora? Sim. Então, sempre tem isso em mente. E, obviamente, a questão da prestação de serviço, ter isso em escopo na sua prestação de serviço e mostrar que isso está sendo feito e que isso gere valor na sua prestação. Excelente, muito bom. Acho que a gente conseguiu aprender um pouquinho mais sobre o que é patch. Falamos um pouquinho aqui sobre algumas boas práticas, deu para falar também sobre algumas dificuldades, algumas dores. Acredito que todo mundo saiu um pouquinho mais fortalecido. Eu deixo o convite, tá, Luiz, para a gente finalizar. Eu não sou especialista em Microsoft, não sou um especialista, vamos dizer assim, em nível de, eu sou o cara que mais fiz patch na minha vida. Não, inclusive quando teve o Anacroy eu trabalhava com Linux. Mas enfim, eu fico aberto, tá? Pra gente discutir mais. Você falou algo lá que eu queria entender um pouco mais com você. Eu falei, queria ter uma discussãozinha com você, porque acho que dá pra gente entender um pouquinho mais, ou ter uma visão diferente. Legal, 100% aberto pra gente trocar uma ideia.
Excelente, muito fácil. Só acessar o site da AD, addee.com.br. Lá tem todos os nossos dados de contato. Facinho, pede uma reunião com o BIM. É isso aí. Tenho certeza que Sem você dúvida, vai sem atender, dúvida. né? Queria agradecer, BIM. Acho que foi um conteúdo muito bacana, como eu estava falando, e tenho Legal. certeza que a gente conseguiu atingir aqui o objetivo. Acredito que isso pode ser talvez o início de uma série de conteúdos onde a gente possa falar um Ia ser pouquinho incrível. sobre análise de segurança, boas práticas, vamos falar um pouquinho mais sobre proteção de dados, segurança da Usuário. informação de uma maneira geral, né? Acho que dá pra gente fazer isso. Vamos fazer. Vamos aguardar o feedback do pessoal. Vamos, inclusive, quem está acompanhando pelo Spotify, a gente vai deixar uma enquete no Spotify. Quem estiver acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, dá para comentar, é muito fácil, né? Se todo mundo disser que tá afim, a gente avança com isso. Acho que vale a pena, vai ser um conteúdo muito bacana pra gente produzir. Já fica o convite aqui. Só falar que tá afim, então. Eu tô afim. Então fechou, já vamos fazer. O pessoal da produção já tá pronto aí pra gente gravar? Tem. Tá todo mundo aqui, ó. Olha lá. Muito bom. É isso aí. Pra Legal. gente finalizar aqui, BIM, de novo, obrigado. Prazer receber você de novo eu no que MSPcast. E queria agradecer principalmente a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E dizer que se você está acompanhando a gente apenas por áudio, aproveita para seguir a gente no seu agregador favorito. Assim você recebe uma notificação toda vez que um novo episódio sai. Além disso, não esquece de colocar lá quantas estrelinhas você está dando ali, até 5 estrelas no Spotify. Pode dar 5 que a gente fica feliz. É uma forma da gente saber se o conteúdo tá bacana, se vocês estão gostando. Manda comentários, responde as enquetes. Dessa forma a gente sabe como melhorar esse conteúdo para vocês. Outra coisa importante é justamente o nosso canal no YouTube e o nosso perfil no Instagram, onde é possível interagir com cada um dos cortes, dos vídeos, das postagens, e dessa forma a gente também recebe esse feedback de uma forma mais direta. Aproveitem para fazer isso, a gente quer muito receber esse feedback de vocês. E fica aqui um último convite, que nós lançamos recentemente, alguns dias atrás, nós lançamos o novo site do MSP Summit, o nosso evento anual que está na 9ª edição, que vai acontecer em outubro desse ano em São Paulo. O novo site já está no ar, fizemos um lançamento, inclusive estamos nesse momento com uma lista de espera aberta, BIM. Você sabia disso? A gente tem uma lista de espera onde quem se cadastra nessa lista de espera recebe primeiro o link para garantir o ingresso, que esse ano tem um volume muito limitado. Então a gente quer garantir que aquelas pessoas que realmente estão interessadas em participar do MSP Summit, que estão interessadas em presencialmente ir lá, bater um papo com você, bater um papo com os nossos palestrantes, os nossos expositores, toda a nossa equipe, e acima de tudo, poder fazer um networking de qualidade entre os melhores MSPs do Brasil, possam estar lá presencialmente, sem correr o risco de ficar sem ingresso. Então a gente abriu uma lista de espera. É só acessar mspsummit.com.br, tá desde o dia 22 de maio aberto, e logo se encerra, porque a gente vai abrir toda a venda ali, né, o carrinho de ingressos, e vai acabar. Então já fica o convite para que quem assistiu a gente até o finalzinho tá sabendo desse spoiler aqui. Lista de espera tá lá no novo site do MSP Summit. Quem nunca viu, Luiz, o MSP tem como ter um acesso do ano anterior, para ter uma ideia? Tem, lá no novo site que a gente lançou, tem um videozinho que mostra como foram as edições anteriores, tem fotos, tem depoimentos. Dá pra sentir o gostinho. Legal. Dá pra sentir o gostinho. O MSP Summit desse ano tá sendo preparado com muito carinho. Logo vocês ficam sabendo de mais novidades. Por enquanto é só o primeiro spoiler que vocês estão ouvindo aqui no MSPcast. Beleza? Show de bola, Luiz. Recado dado, jabá feito. E é isso, encerramos por aqui. Até a próxima, a gente vai falar de muito assunto interessante, muito assunto importante aí também. Interagir bastante com vocês aí. Excelente, muito obrigado. Esse foi o MSPcast, podcast do prestador de serviço de TI, o podcast da AD. Eu sou Luiz Montanari e me despeço por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.